A Segunda Guerra Mundial marcou profundamente o mundo inteiro, envolvendo as nações numa luta beligerante que culminou com a derrota do nazismo alemão, do fascismo italiano e do imperialismo japonês. O Brasil contribuiu para a vitória dos aliados, com cedência do espaço territorial e os pracinhas da Força Expedicionária. Foi o maior embate da humanidade. Assista agora o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira haviam iniciado os combates em setembro de 1944, conquistando Massarosa, Camaiore e o Monte Prana. Em outubro, ocuparam Castelnuovo de Garfagnana e Porreta Terme. Durante o rigoroso inverno dos Apeninos, se entrincheiraram em Torre de Nerone e somente avançaram sobre Monte Castelo e La Serra em 21 de fevereiro de 1945. Após a libertação de Montese em 19 de abril, o comando aliado designou que os pracinhas fizessem uma varredura até Vignola, visto que soldados alemães tentavam retardar o avanço para que as tropas inimigas alcançassem o norte italiano. A segunda quinzena do mês de abril seria de intensas batalhas, mas a guerra acabaria para os brasileiros no início de maio. – 20 de abril de 1945. Mesmo com armas automáticas alemãs atirando por todos os lados, 2 batalhões com um destruidor de tanques conseguiram penetrar pela manhã em Zocca, a meio caminho de Vignola. No dia seguinte pela manhã chegou o esquadrão de reconhecimento e surgiram no céu os aviões da Força Aérea Brasileira, que bombardearam as posições inimigas. Os brasileiros avançaram até as margens do rio Panaro, passando no caminho por centenas de corpos estirados nas estradas e vilarejos. O batalhão Ciseno ocupou Formigene no dia 23 e no dia 24 o QG se deslocou para Vignola. Enquanto combatiam com o inimigo invasano, a população local recepcionava os soldados brasileiros, considerando-os libertadores. No dia 26, os soldados seguiram para Colechio, onde confrontaram 2 batalhões da 90ª Divisão Panzer Grenadier, estacionados próximos da igreja. O pelotão comandado pelo tenente Rocha Loures conquistou a igreja e o pelotão do sargento Gonçalves a região do cemitério. Prenderam 395 nazistas, incluindo 17 oficiais. No dia 27, em uma estrada em Donga, norte da Itália, partigianes encontraram Benito Mussolini junto com sua amante Clara Petaxi tentando fugir em um veículo descaracterizado. Seriam executados no dia seguinte e expostos dependurados pelos pés em Milão. A partir daí, comandantes italianos e alemães que ainda combatiam na região pouco a pouco se renderam. No dia 27 de abril, o padre Dom Alessandro Cavalli da Comune de Neviano de Rossi se voluntariou para mediar a rendição das tropas alemãs. Mas os intensos combates continuaram até o dia seguinte, com tropas da artilharia, engenharia e tanques comandados pelo coronel Nelson de Mello que seguiram para Fornovo do Taro, nas direções de Montecchio, San Michele e Bosconcelo. Combates foram travados em Piacenza, Cremona e Lodi. Às 22 horas, 3 oficiais se apresentam em Gaiano para a rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã e dos italianos da Divisão Bersaglieri e Monterosa e dos fuzileiros San Marco. Desejavam se render aos brasileiros porque sabiam que teriam bom tratamento. Concluídos os termos da rendição, no dia 29, às 13 horas, surgiu em Pontescodog na primeira coluna de 13 ambulâncias inimigas com feridos. Renderam-se um total de 14.779 soldados, entregando aproximadamente 4.000 cavalos, 2.500 viaturas, 80 canhões de diversos calibres, além de todos os armamentos de uso individual. Os comandantes se entregaram por último, para evitar dissidências daqueles que não concordavam com a capitulação. 2 generais, o alemão Otto Freter-Pico e o italiano Mario Carlone, foram entregues ao general Falconieri da Cunha para serem conduzidos até a presença do general Mascarenhas de Moraes, e posteriormente, seguirem para Florença. No dia da histórica rendição das tropas alemãs e italianas, parte dos pracinhas da Força Expedicionária seguiu para ocupar Alessandria e estabelecer uma cabeça de ponte na margem norte do rio Pó, cortando a retirada definitiva do inimigo.
No dia 1º de maio, os brasileiros alcançam Turim, executando a limpeza da área e a captura de frações de tropas que se renderam. Estações de rádio noticiam o suicídio de Hitler, e no dia seguinte, foi dada a ordem de cessar todas as hostilidades em solo italiano. Encerravam ali os confrontos para os pracinhas, embora a capitulação incondicional do Terceiro Reich ante as forças aliadas ocorresse somente no dia 8 de maio, com assinatura do alto comando da Wehrmacht em Berlim. Em Turim, a banda marcial brasileira Os Pracinhas na FEB anima as comemorações da vitória. A 2 de maio de 1945, cessar fogo. Era a derrota de Hitler e Mussolini. Improvisavam mítins e passeatas, até que pouco depois das 3 horas da tarde, chegou finalmente, de fonte oficial, entre delirantes manifestações, a notícia que Londres enviava ao mundo. Assista no próximo episódio as batalhas travadas pela Força Aérea Brasileira, que sentou a pua nos inimigos.